O vídeo que você vai ver agora tem texto e direção de Júlio Brissac, analista-chefe e diretor aqui da Rural Business. Hoje se comemora o Dia do Agricultor e com certeza você deve ter visto títulos como estes por aí. Governo Bolsonaro publica foto de homem armado para parabenizar o Dia do Agricultor, publicado pelo G1. O Correio Brasiliense destacou que Planalto homenageia Dia do Agricultor com imagem de homem armado, enquanto que a manchete do UOL é Governo homenageia agricultores com foto de homem armado. Isso tudo porque a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República publicou uma foto de um homem armado em sua conta no Twitter na manhã desta quarta-feira, dia 28, para fazer homenagem ao Dia do Agricultor. Para a velha imprensa, o tweet recebeu diversas críticas dos usuários, bem diferente do que vimos aqui no interior do Brasil, que foi só elogios à postura da SECOM. Como de praxe, a velha mídia tenta lacrar ao afirmar que, desde que chegou ao poder, o presidente Jair Bolsonaro tem assinado decretos para ampliar o acesso a armas. O presidente já declarou em várias ocasiões e publicamente sobre o desejo de ver toda a população armada, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Em 2019, Bolsonaro sancionou uma lei que ampliou a posse de arma para toda a extensão de uma propriedade rural. E pela primeira vez na história do Brasil, o produtor pôde dormir mais tranquilo. Afinal, está dia e noite isolado, muitas vezes a centenas de quilômetros de distância de qualquer proteção do Estado para garantir o seu direito à propriedade. Para quem não sabe, até então a posse de arma era restrita apenas à sede de uma fazenda. Mas agora temos no Brasil uma legislação que vale para qualquer propriedade, independentemente do tamanho da área. Já em fevereiro de 2020, o governo federal editou um pacote de mudanças em decretos de 2019, flexibilizando os limites para a compra e estoque de armas e cartuchos. Outra vitória para quem foi sempre alvo fácil de ladrões e invasores de propriedades rurais, fato bastante corriqueiro durante os governos do PT. Uma das mais importantes alterações elevou de 4 para 6 o número máximo de armas de uso permitido para pessoas com certificado de registro de arma de fogo. Um outro decreto deu permissão para que atiradores e caçadores registrados comprem até 60 e 30 armas, respectivamente, sem a necessidade de autorização expressa do Exército. E graças a essas medidas, o Brasil dobrou o número de armas nas mãos de civis, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no dia 15 deste mês. Em 2017, segundo a Polícia Federal, o Sistema Nacional de Armas, SINARM, contabilizava 637.972 registros de armas ativos. Ao final de 2020, o número subiu para 1.279.491 registros, revelando um aumento de mais de 100%. Além disso, o número de pessoas físicas que pediram registros para atuarem como caçadores, atiradores desportivos e colecionadores aumentou 43,3% em um ano, de 200.100 pessoas em 2019 para 286.900 em 2020. Agora, a bandidagem e os invasores de terra já sabem que antes de chegar a uma sede qualquer de uma propriedade rural, vão encontrar mais do que enxadas pela frente. Antes de pensar em roubar um trator ou um lote de gado, vão se deparar com gente disposta e preparada para garantir o seu direito de propriedade. Mas a velha imprensa esqueceu de lembrar que durante os governos do PT tivemos no Brasil uma política de desarmamento para que você, brasileiro de bem, ficasse refém do Estado. A velha mídia também esqueceu de lembrar que no dia 23 de outubro de 2005, uma consulta à população brasileira por meio de um referendo decidiu se o comércio de armas de fogo e munição deveria ser proibido ou não aqui no Brasil. Naquela data, um domingo,
92.442.310 eleitores foram às urnas. E deste total, 59.109.265 eleitores, ou seja, quase 64% dos votantes, optaram aí por votar para que o comércio de armas de fogo não fosse proibido no Brasil. E um dado curioso é que nenhum estado brasileiro foi a favor do que o governo comunista do PT sonhava implantar neste país. No Rio Grande do Sul, por exemplo, 87% dos eleitores votaram contra o sonho do partido. Mas, voltando aí às homenagens do Dia do Agricultor feitas pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal, a velha imprensa deve ter esquecido de divulgar essa outra postagem, que diz que o governo do Brasil trabalha para que os agricultores possam trabalhar em paz. E os números falam por si. Veja que entre os anos de 1995 e 2002, identificados pelas Torres Azuis, foram registradas absurdas 2.442 invasões de propriedades rurais no Brasil. Entre 2003 e 2010, representados pelas Torres Vermelhas, uma leve redução de 19%, mas ainda assim com a ocorrência de 1.968 invasões de terras. As Torres Roxas mostram que no intervalo de 2011 a 2015, 912 propriedades sofreram esse tipo de violência. Chegando ao intervalo de 2016 a 2018, tivemos 111 invasões identificadas pelas Torres em laranja. Mas é no período seguinte, que se inicia em 2019 e chega até os dias de hoje, que o produtor rural, o proprietário de terra, pode ter certeza de que algo estava realmente mudando. Em 2 anos, apenas 14 propriedades foram invadidas. Sim, 14, meu amigo. E a cor das torres deixa claro que é o verde do campo que está vencendo essa luta. E o produtor de alimentos tem no Brasil de hoje muito mais segurança para realmente trabalhar em paz. Fazendo as contas, chegamos a números impressionantes. Se comparar com os anos de 1995 a 2002, as invasões de propriedades rurais eram 17.000% superiores às vistas hoje. O Dia do Agricultor deve ser comemorado por todos os brasileiros, pois todos, sem exceção, precisamos da produção de alimentos para viver num país sem conflitos, pois sem comida não existe governo. O Dia do Agricultor também deve ser lembrado, já que pela primeira vez na história existe uma maior segurança para quem produz alimentos no Brasil. E a exemplo do que acontece em outros países, agora o produtor brasileiro pode colocar placas como essas na frente da sua propriedade, que são muito comuns nos Estados Unidos, por transmitir uma mensagem bem simples de ser entendida. Aviso: o proprietário deste imóvel está armado e preparado para proteger a vida e o imóvel. Não há nada aqui que valha arriscar a sua vida. Ou como essas outras placas que se vêem no vizinho Paraguai. Esta propriedade está protegida por Deus e uma bereta. Entre sem permissão e conhecerá ambos. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.